Olá, meu nome é Bruno e eu vou mostrar para vocês em poucos minutos o que é o OK Compliance e como a gente, na OK, a nossa solução simplifica compliance regulatório, especialmente para o mercado financeiro. O OK Compliance entrega quatro valores principais. O primeiro deles é trazer tudo o que está acontecendo em dezenas de reguladores e entidades de interesse no Brasil, como a CVM, o Bacen, a Receita, entre algumas localidades, tudo que está acontecendo de interessante e tudo que já aconteceu. Então a gente engloba aqui leis, documentos, notícias, consultas públicas e assim por diante. A gente pode filtrar por um desses itens aqui e fazer diversos outros tipos de filtros, pesquisar por temas, palavras-chave, período, vigência e assim por diante. Então, tendo tudo isso aqui em um lugar só, fácil de navegar, com toda essa informação completa do que já foi divulgado, o que está sendo divulgado em tempo real e o que está se avizinhando na forma ainda de notícias e consultas públicas, a gente parte para o segundo valor, que é ajudar a identificar para cada cliente o que é de interesse dele nessa base. Se a gente descer aqui um pouquinho, a gente vai ver que essa 673, por exemplo, está recomendada para minha empresa, com esse ícone aqui, e entrando nela, eu vejo aqui quais características a nossa inteligência artificial identificou, né, do escopo de interesse dessa norma. Então, essa é uma norma que interessa a IPs, todo mundo do segmento S1 até S5 e cooperativas de crédito. Legal. Se a minha empresa estiver cadastrada com alguma dessas informações, vai dar o match. E assim a gente consegue entregar como inteligência artificial treinada durante anos e que está muito bem validada, algo muito próximo do que é de interesse de cada empresa entre todas essas divulgações. Voltando nessa lista aqui, eu também posso fazer um filtro só pelo que foi de fato recomendado para minha empresa, e eu também posso ter mais de uma empresa no grupo e ele vai dar esse match ali de forma detalhada para cada empresa. Esse é o segundo valor. Agora a gente vai para o terceiro valor, que é um auxílio no entendimento. Então, entrando aqui na 670, por exemplo, eu tenho o conteúdo original na íntegra, mas eu tenho também, além desse escopo aqui que a gente extrai, um resuminho curto de uma linha da inteligência artificial. Eu tenho algumas linhas a mais com os destaques principais e análise. A análise ela pode ser bem mais longa dependendo do documento, dependendo da divulgação. Eu também consigo navegar para normas relacionadas que foram alteradas ou citadas por essas, ou para normas que venham na sequência e citem ou alterem essa aqui. Eu também tenho a data de divulgação e depois, quando acontecer, a data de publicação no Diário Oficial da União. E eu tenho conteúdo relacionado lá da OK, o nosso portal de conhecimento. Aqui são artigos, vídeos e cursos produzidos por especialistas sobre assuntos que ele vai cruzar com o que tem nessa norma, nesse item aqui que eu estiver investigando. Por fim, a gente também extrai aqui as datas, então a gente vai voltar lá nas divulgações para ver o nosso calendário normativo, e aqui eu tenho tudo que eu preciso entregar para cada regulador e tudo que vai entrar em vigência. Então, por exemplo, se eu entrar aqui no CADOC 4510, nas datas, eu vou ver que a nossa inteligência artificial extraiu a data de entrega, de vigência desse documento, e extraiu quais são os entregáveis recorrentes. E aí a gente entra no nosso quarto valor, que é a parte de produtividade. Então, começa aqui já eu podendo criar uma tarefa recorrente que vai dizer que alguns dias antes desse entregável aqui ter que ser enviado para o banco, né, ter que ser enviado para o Banco Central, eu vou atribuir uma tarefa, criar uma tarefa para um usuário ou para uma equipe específica ter que se preocupar com isso, e aí ela vai ser avisada por e-mail, por Teams ou pelo Slack de forma recorrente sobre essa obrigação. Além disso, a gente tem uma ferramenta aqui que permite a extração automatizada por inteligência artificial dos principais requisitos que tem essa norma aqui, né? Então aqui, por exemplo, ele me deu dois requisitos. Isso é extraído de forma customizada para cada empresa. A inteligência artificial vai considerar as características de cada empresa para fazer essa extração. E aqui ele me deu duas: implementar as alterações técnicas no envio da estatística bancária e revisar e validar as regras contábeis para a nova estatística bancária. Isso serve como um acelerador para eu criar
isso aqui que está do lado esquerdo, que é um projeto regulatório, né? O projeto regulatório é essencialmente um fluxo de tarefas, né, onde eu vou avaliar aplicabilidade, aderência e adequação, finalmente, né, um plano de ação ali para me adequar para cada requisito e para cada equipe que tiver que ser envolvida com os requisitos daquele normativo. Então aqui eu posso ter vários projetos de acordo com a complexidade da minha norma, né? Então, para a gente ver, por exemplo, um projeto desse que evoluiu até o fim, a gente pode olhar todos os projetos que a gente tem cadastrados aqui no OK Compliance, não só desse tipo, né, de projeto que é gerado com esse fluxo regulatório, mas também projetos que eu crio para controlar outros tipos de tarefa. E esse aqui, por exemplo, é um projeto que foi criado a partir da instrução normativa 521, já foi concluído, né? O gestor era a área de compliance, e aqui eu tenho toda essa timeline com o que aconteceu nesse fluxo automatizado da plataforma, em que o gestor de compliance atribuiu essas tarefas para a área de contabilidade, definiu a área de contabilidade como a responsável por validar esse requisito, e aí a gente entrou aqui em todo um diálogo, todo um processo no meio da identificação de se a norma era realmente aplicável, a documentação disso, se a empresa já estava aderente, se não estava, por quê, e enfim, as etapas necessárias para garantir essa aderência, essa adequação. Então, tudo isso fica aqui no painel de projeto centralizado. As tarefas também ficam disponíveis para uma consulta que eu posso também extrair por Excel ou gerar dashboards e extrair estatísticas em cima disso. E aqui eu tenho um painel simplificado me dizendo também quais são as minhas próximas tarefas ou das equipes que eu estou envolvido. Então, essa plataforma aqui que tem muitas instituições financeiras utilizando, né, é uma plataforma com um look and feel, um user experience muito simples, amigável, moderno, para garantir uma utilização máxima não só da equipe de compliance, mas das outras equipes que são envolvidas nesse dia a dia, tem que reportar, tem que responder tarefas ali para a equipe de compliance. Se você quer saber mais, converse com a gente, chame a gente em qualquer rede social, qualquer canal que está aqui na descrição desse vídeo, e a gente vai ter um grande prazer em mostrar mais essa solução para você.